Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje aprenderemos um pouco sobre as gimnospermas. Gimnosperma significa sementes expostas. Gimnos significa nu, esperma, semente. Ou seja, é o primeiro grupo de plantas que vai ter uma semente. E essa semente ela vai estar exposta. Ela não vai estar protegida por nenhum fruto, nem por nenhuma outra estrutura da planta. Ela vai estar exposta. Ao longo da nossa aula, a gente vai entender um pouco mais sobre o que é uma semente, qual é a vantagem disso para essas plantas e por que a semente é tão prevalente, ou seja, ela é tão abundante nas plantas hoje em dia. As gimnospermas são plantas que existem em todo o planeta, principalmente nos ambientes temperados, ou seja, nos ambientes com estações do ano definidas. Estações como primavera, outono, verão e inverno. Temos grandes exemplos das angiospermas. Nesse grupo existem plantas enormes, como as sequoias. Existe uma floresta de sequoia que está em pé há milhares de anos, e essa floresta é grandiosa, e essa floresta é enorme. Mas não é enorme só na extensão, mas as plantas que vivem lá são enormes. Para vocês terem uma ideia, aqui é um ser humano e a sequoia é essa árvore gigantesca. Vamos entender um pouco mais sobre elas, mas tem uma outra curiosidade aqui para vocês. A planta mais velha do mundo é uma gimnosperma. Existe uma conífera australiana chamada de Matusalém. Na Bíblia, Matusalém é um personagem que viveu muito tempo. E em homenagem a esse personagem bíblico, as pessoas colocaram essa planta de Matusalém. Ela está viva há 4.600 anos. Olha só que surpreendente, pessoal. 4.600 anos. É uma marca incrível. Diga aí, um ser vivo ficar vivo por 4.600 anos? Surpreendente. Fora as sequoias, que eu disse que são plantas enormes, não é? Existem sequoias de 80 metros de altura e 26 metros de circunferência. Olha que incrível! Aqui temos uma casa de circunferência normal e aqui temos uma sequoia. Olha como ela é gigante, o tronco dela. Então essas plantas atingem alturas imensas, enormes. Uma sequoia, por exemplo, ela pesa por volta de 2.500 toneladas. É o equivalente a 14 baleias azuis, os maiores mamíferos do mundo. Então, são seres vivos surpreendentes. Vamos lá, galera. Qual é a diferença das gimnospermas para as pteridófitas e briófitas? Primeiramente, vamos fazer uma retrospectiva. Sigam aqui para um outro quadro. Então vejam aqui nosso quadro, pessoal. Olha só que interessante. Aqui é um ambiente terrestre. Toda essa linha representa a Terra. As briófitas, que são as primeiras plantas terrestres, essas daqui, ó, elas são plantas simples, elas não conseguem atingir grandes tamanhos por causa da passagem de nutrientes ser muito lenta, ser feito por difusão, ou seja, a água que ela absorve da terra, até chegar nas regiões mais extremas delas, que são os filóides, a passagem, esse transporte é muito lento. Então não dá tempo chegar essa água de uma extremidade à outra de maneira rápida, o que faz com que a planta fique muito pequena e ainda dependa da água. As pteridófitas, por sua vez, elas já vêm com algo diferente. Nas briófitas, o gametófito, o indivíduo que produz os gametas, o indivíduo haploide, ele é perene, ele fica vivo de janeiro a janeiro, todo o tempo.
o esporófito que morre após a produção de esporos. A partir de pteridófitas, os esporos, o indivíduo diploide, o indivíduo 2N, o indivíduo que produz esporos, ele vai se tornar perene, ele vai se tornar visível, ele vai se tornar vivo a todo momento, certo? Perene significa que ele está presente a todo momento, ele não morre. E o gametófito é o indivíduo que vai morrer depois de produzir gametas. Então, a partir de pteridófitas, todos os seres vivos, todas as árvores que vocês virem, sejam gimnospermas ou angiospermas, que é o próximo grupo que a gente vai abordar, são esporófitos. São indivíduos diploides que produzem esporos, certo? E o que faz com que as pteridófitas atinjam grandes tamanhos são justamente os vasos condutores que elas têm. Um tipo de veias que serve para transportar o nutriente de modo mais rápido. Aí temos o xilema, que transporta seiva bruta, água e sais minerais. E temos o floema, que transporta seiva elaborada, que são os açúcares vindo da fotossíntese. Então, o xilema e floema, que são os vasos condutores, permitem com que as plantas cheguem a alturas incríveis, como, por exemplo, as gimnospermas que temos aqui. E agora, pessoal, lembre-se do seguinte: tanto a pteridófita quanto a briófita, elas dependem da água para se reproduzir, pois o gametófito produz gametas, que é um anterozoide e a oosfera. Eles precisam nadar de uma região para outra, e é através da chuva que transporta um gameta de uma árvore, de uma planta para outra. Agora, em gimnospermas, ocorre a conquista da independência da água. Lá na frente vocês vão entender um pouco mais. Essa independência da água permite com que as gimnospermas elas conquistem ambientes mais secos, com menos água. Já que não dependem da água mais para se reproduzir, elas acabam por conquistar maior territorialidade. E elas começam a dominar o mundo. Um outro advento das gimnospermas, além de vasos condutores, esporófito desenvolvido, as gimnospermas elas vão ter semente. A semente, pessoal, é uma estrutura que guarda o embrião. Tá? O embrião, o esporófito pequenininho, aqui ó, o esporófito pequenininho, ele vai ficar guardado numa estrutura que permite que se desenvolva num ambiente propício. Vamos entrar em mais detalhes lá na frente. Mas uma outra coisa que as gimnospermas têm das outras plantas anteriores, que é diferente, é a heterosporia. Aqui falta um S. Heterosporia. Certo? O que significa isso? Hétero, diferente. Esporo significa aquela estrutura reprodutiva. Então ele vai ter esporo diferente um do outro. Ele vai ter tanto esporo masculino quanto esporo feminino. Até então, os esporos eram iguais, tanto nas briófitas quanto nas pteridófitas. O fenômeno que a gente chama de isosporia. Esporos iguais. Isosporia. Certo? Tanto um quanto outros esporos eram iguais. Agora temos esporos diferentes, que de fato originarão gametófitos com sexos diferentes. Vamos agora para mais detalhes no slide. Como eu disse a vocês, pessoal, essas plantas produzem esporos diferentes, certo? Esses esporos eles vão germinar e vão originar o gametófito. Uma outra característica que a gente tem é que nessas plantas o gametófito ele é muito reduzido, ele é microscópico. Por isso que nas gimnospermas e nas angiospermas a gente não consegue ver os dois indivíduos, tanto o esporófito quanto o gametófito, porque o gametófito ele é reduzido, ele é muito pequeno, ele é microscópico. E isso é uma vantagem evolutiva,
Porque o gametófito reduzido, e ele é protegido pelo esporófito, pela árvore maior, permite com que haja uma maior chance de reprodução. Lembrem-se que nas pteridófitas e nas briófitas a gente tem um gametófito que dá para ver, certo? Por mais que na pteridófita ele morra com o tempo, mas a gente consegue ver. A partir de agora o gametófito ele vai ficar quase que invisível e protegido dentro do esporófito. Além disso, já falei que eles vão ter sementes, é uma novidade evolutiva. E essa característica de ter sementes vai caracterizá-las, essas plantas com sementes, vai ser chamadas de espermatófitas. Toda planta com semente ela é chamada de espermatófita. Esperma significa semente. Tófita, planta. Fitos, planta. Certo? Ou seja, espermatossemente e fitosplanta. São plantas com sementes. Então, todas as plantas que tenham sementes, elas vão ser chamadas de espermatófitas. Bem, vamos entender um pouco mais sobre o que é essa planta, para que ela serve, quais são as estruturas de reprodução das gimnospermas. Bem, nas gimnospermas existe um conjunto de folhas, tipo agulhas, são folhas pontudas, que assim a gente vai chamar de aciculadas. Aciculadas significa folhas pontudas. Folhas tipo uma agulha, tá aqui, ó, demonstrando aqui, ó. Elas parecem uma agulha, certo? E essas folhas aciculadas, essas verdinhas aqui, elas são destinadas a fazer fotossíntese e alimentar a planta. Porém, existem outras folhas destinadas à reprodução. São folhas especiais. Olha só, esse conjunto de folhas marrons aqui, ó, que é diferente, não faz fotossíntese, ela tem uma cor mórbida, tem uma cor fraca, uma cor opaca, que mal dá para ser distinguida do tronco. São folhas especiais que servem para produzir esporos. Ok? Já que a gente está falando que essa planta adulta é um esporófito, então ela é responsável por produzir esporos. Esse conjunto de folhas aqui, ó, que parece mais um cone, uma fruta, uma coisa estranha, é a região onde vai produzir os esporos. Tá bom? Essas folhas que produzem esporos, que são destinadas à reprodução, são chamadas de esporófilas ou esporofilos. Esporo, como já diz, é a estrutura reprodutiva, e filos, folha, folha que produz esporos. Dentro dessas folhas existe uma estrutura chamada de esporângio. Se eu pegar cada pinho desse, ó, esse aqui é um estróbilo, é um conjunto de folhas, certo? Que produz esporos. Cada quadradinho desse aqui, ó, é um esporofilo. Cada quadradinho desse, ó, aqui, ó, é um esporofilo. É uma folha que produz esporos. Dentro dessas folhas que produz esporos, existe uma estrutura chamada de esporângio. O esporângio é uma estrutura que vai nascer, vai dar origem aos esporos. Em geral, todas essas folhas elas estão reunidas. Olha aqui, todas elas estão reunidas. Cada bloquinho desse é um esporófilo, uma folha que produz esporo. E ela está reunida numa estrutura chamada de estróbilo ou cone. Tá bom? Aqui, ó. Esse estróbilo ou cone gera esses pinhões, esses conjuntos de pinhas, que é bastante usado lá no Pará, bastante comido, cozido na panela de pressão e é usado lá no Pará. Vamos lá. Lembrando que agora a gente tem esporos masculinos e femininos, tá bom? É um fenômeno que a gente chama de heterosporia. Então, olha só, gente. As folhas reprodutoras masculinas,
Elas não são chamadas. Folha reprodutora em geral não é chamada de esporofilo. Pronto. A masculina, por ser pequena, ela vai ser chamada de microsporofilo. São folhas masculinas que produzem esporos masculinos. Dentro delas vão ter os esporângios. Como são estruturas que produzem esporos masculinos, eu vou chamar de microsporângio. Tudo que tiver de micro, a gente vai ser a estrutura que produz esporo masculino. E então, através de uma meiose, lembre-se que os esporos, ou melhor, o esporófito é um indivíduo diploide. Através da meiose, ocorre a formação do esporo, que é a haploide. Como é um esporo masculino, eu chamarei ele de microsporo. Tudo que tiver micro é masculino. Então vamos lá, vamos recapitular. Folha que produz esporo é chamada de esporofilo. Como é o esporo masculino, vai ser chamado de microsporofilo. Esporângio esporângio é a estrutura dentro da folha que produz esporos. Como é o masculino, a gente chama de microsporângio. Esporo é a estrutura reprodutiva haploide, que vai originar o gametófito. Como é um esporo masculino, eu chamo de microsporo. Então pronto, fizemos a recapitulação. O microsporo agora é haploide, ele vai sofrer mitose e vai originar o gametófito. Tá aqui, o gametófito. O gametófito masculino ele vai ser chamado de grão de pólen. O grão de pólen que as plantas soltam, como por exemplo as plantas com flores e frutos, para ocorrer a polinização, a gente vai falar desse fenômeno lá na frente, é o gametófito masculino. Tá aqui um grão de pólen aqui que vai ser disperso pelo vento. Ele tem essas asinhas aqui para que ele voe, certo? Ele voe com o vento. Aí o que acontece, gente? O grão de pólen, ele vai produzir uma célula gamética, que não vai ser mais chamada de anterozoide, certo? Ele só vai ser chamada de célula masculina, ou células espermáticas, simplesmente. O que vai acontecer na hora da reprodução? Vai crescer aqui um tubo, que o gameta ele vai passar pelo tubo, certo? Isso é o que vai deixar o gametófito independente da água. Antigamente, o espermatozoide o anterozoide saía do gametófito através da gota da chuva. Agora, o gameta masculino ele vai ser levado por essa estrutura chamada de tubo polínico. Então não esqueçam, o que dá a independência da água às plantas é esse tubo polínico. Ele vai chegar até a célula germinativa feminina e lá os gametas masculinos fecundam a célula feminina. Tá bom? Já a gente vê a reprodução. Mas vamos entender um pouquinho aqui mais agora da parte feminina, ok? A gente viu a parte masculina, agora vamos ver a parte feminina. A folha que origina o esporo feminino é chamado de megásporo. O masculino é micro, então o feminino é mega, ele é grande, tá bom? A estrutura dentro da folha que originará o esporo, que é chamado de esporângio, portanto, vai ser chamado de megasporângio. Tudo que viver é mega, é feminino. O megasporângio, ele é revestido por uma estrutura um tecido, um tegumento, um tecido nutritivo. Esse tecido nutritivo ele vai formar o óvulo. O óvulo no ser humano é a célula gamética. O óvulo nas plantas não é essa estrutura gamética. O óvulo nas plantas é uma estrutura que vai proteger o gametófito feminino. Aqui, ó, que temos o óvulo, tá bom?
o óvulo, ele está protegendo o gametófito aqui, ó, feminino. Então o óvulo vai ser um tegumento, um tecido que protege o óvulo, ou melhor, o gametófito feminino. Não esqueçam disso. Óvulo em plantas não é a célula gamética, não é a célula de reprodução. É uma estrutura que vai proteger o gametófito. Tá bom? Esse óvulo, se vocês repararem, ele tem uma abertura aqui, ó. Essa abertura pequenininha aqui, ó, vai ser chamada de micrópila. Vai ser onde ocorre o contato do gametófito masculino com o feminino. Vamos continuar agora. No óvulo, que é essa estrutura aqui, existe o megasporângio, que é a estrutura que vai produzir os esporos femininos. Esses esporos, eles se dividem, fazem meiose. Olha só, o megasporângio é diploide. Ele faz então meiose e vai originar esporos femininos com metade do número de cromossomos do megasporângio. Tudo bem? Esses, por sua vez, sofrem mitose e vai originar o gametófito feminino, que é toda essa estrutura aqui, ó. O gametófito feminino é chamado de megagametófito, tá bom? E os esporos femininos, que são essas estruturas aqui, vão ser chamados de megásporos, esporos grandes. Tudo bem? Continuando, aqui faz parte do desenvolvimento do esporo feminino. Tá? O megasporo, que é essa estrutura aqui, ó, ela se desenvolve, tá? E se torna no gametófito feminino. O gametófito masculino é chamado de grão de pólen. O gametófito feminino é chamado de megaprotalo. Olha o nome, olha que nome forte, né? Nome exuberante. Então, dentro, olha só que interessante. Aqui é o óvulo, certo? Aí tem essa aberturazinha aqui, ó. Nessa estrutura aqui, ó, vai ter duas aberturas, duas estruturas chamadas de arquegônios, aqui o arquegônio 1 e o arquegônio 2. E dentro do arquegônio vai ter a oosfera, que é o gameta feminino. Gametófito produz gameta, tá bom? Então, só para vocês verem, dentro do arquegônio tem um gametófito feminino, tá bom? Então tem dois arquegônios com dois gametófitos femininos, ou melhor, dois gametas femininos, duas oosferas, ok? Agora a gente vai para a reprodução, e aqui é importante vocês entenderem. Vamos estudar pertinho a reprodução. Olha só, a gente tem o estróbilo masculino e o feminino. Tá aqui o masculino e está aqui o feminino. O masculino é pequeno, então é os microestróbilos, e o feminino é o grandão, então a gente tem um megastróbilos, né? São um conjunto de folhas que produzirão os esporos, tá bom? Aí a gente vai cortar aqui a folha feminina, que é o microsporofilo, ou desculpe, megasporofilo, e a folha masculina, que é o microsporofilo. Dentro tem o microsporângio e aqui dentro tem o megasporângio. Aí olha só que interessante. Aqui temos o óvulo, que é esse tegumento que vai produzir, que vai proteger o esporângio, tá? Aí aqui tem uma célula que vai originar os esporos, vai sofrer meiose, ok? E vai originar os esporos femininos. Os esporos femininos se desenvolvem e originam o megagametófito. Agora a gente vai ver o masculino. O masculino aqui dentro, ó, os esporos eles estão germinando, certo? Estão fazendo meiose, estão germinando e origina o grão de pólen,
que é o gametófito masculino, a estrutura que produz gametas. Aí o gametófito masculino se dispersa pelo vento. O vento leva o gametófito masculino de uma estrutura masculina para uma feminina de uma outra planta. Quando ele cai aqui, olha ele bem pequenininho aqui, ó. Quando ele cai aqui, certo? Nessa abertura do óvulo, que é chamado de micrópila, ele começa a desenvolver o tubo polínico. Olha o tubo polínico crescendo. Aqui é que vai levar o gameta, tá bom? Aqui é que vai levar o gameta masculino. Aí vamos lá. Dentro do gametófito feminino existe um arquegônio com um gameta feminino e outro arquegônio com outro gameta feminino. Os gametas femininos são chamados de oosfera. Agora olha só, olha o tubo polínico, isso aqui é a representação do tubo polínico crescendo, tá? Para fecundar, germinar, fecundar essa oosfera. Ocorre a fecundação quando o gameta masculino fecunda o feminino. Ocorre a fecundação. Quando ocorre a fecundação, existe uma coisa bem interessante, que eu vou voltar aqui só para explicar para vocês. Aqui está o megagametófito, existe o arquegônio e tem uma oosfera e outra. Só uma delas vai ser fecundada. O tubo polínico vai crescer, vai ter uma célula gamética que vai fecundar essa oosfera. Quando ocorrer a fecundação, vai ocorrer o desenvolvimento do embrião. Quando ocorrer a fecundação, vai ocorrer o desenvolvimento do embrião, certo? Se esse for fecundado, ele vai se desenvolver. Se esse for fecundado, ele vai desenvolver. Quando ele se desenvolve, ele vai virar aqui, ó, um esporófito menor, um esporófito guardado por uma estrutura chamada de semente. Então a semente, pessoal, é semelhante à placenta da mãe. É semelhante de um ovo, certo? Onde ele vai guardar o esporófito. Aqui é uma árvore bebê. Ou seja, toda vez que você está comendo uma semente, você está comendo, além da estrutura nutritiva da semente, você está comendo o filhote da árvore. Tá bom? Aqui é um esporófito, um indivíduo diploide que vai produzir esporos. E qual é a vantagem da semente para a evolução? Imagine que antes o esporo ele se desenvolvia no próprio gametófito. Então ele dependia do gametófito. Agora não. Agora existe uma semente que ele vai guardar esse esporófito. E essa semente ela pode ser dispersada pelo vento, pela água, por outros animais. E se cair num ambiente seco, o esporófito, que é esse embrião aqui, ele vai se alimentar desse material nutritivo. Isso se cair num ambiente seco. Até que esse ambiente ele se torne úmido e assim o embrião ele saia da semente e ele cresça, se desenvolva e vire a nossa querida gimnosperma. Lembrando que no Brasil a gente tem várias gimnospermas. Um exemplo delas são as araucárias. Existe uma floresta enorme de araucária que ocorre no sul do nosso país. E essas araucárias são pinheiros diferentes, tá? Árvores de Natal também são gimnospermas, que são os pinheiros, né, que eu acabei de citar. Então a grande vantagem da semente é que o embrião ele vai se dispersar da planta mãe para lugares mais longes e só vai germinar. O significado de germinar é crescer o esporófito, certo? Crescer, desenvolver, quando o ambiente estiver propício. Então até hoje, até a história que eu falei aqui de Pteridófita e Briófita, nenhuma planta tem essa habilidade. A partir de agora começou a ocorrer essa habilidade.
Só para vocês terem uma ideia, né? Vamos recapitular aqui a formação da semente. Então, aqui a gente tem o estróbilo feminino, aí dentro vai ter a célula que vai produzir o esporo. Desculpem. O esporo vai se desenvolver, vai se dividir, a célula vai se dividir em esporo. O esporo vai se desenvolver e vai virar o megagametófito. O megagametófito ele vai ser fecundado por um gametófito masculino, que é o grão de pólen. Quando ele for fecundado, a oosfera, juntamente com o gameta masculino, vai originar um embrião, que é um esporófito pequeno, certo? E esse esporófito jovem vai se alimentar do megagametófito, que vai virar a semente. Então vamos só ver aqui uma coisa bem interessante. A semente é originada aqui justamente do megagametófito, certo? Do óvulo, melhor dizendo. A semente então, portanto, é originada do óvulo. Vocês podem ver aqui, ó, a mesma cor do óvulo, que está protegendo aqui o megagametófito, ele dá origem, então, à semente, tá? E o embrião, ele fica se alimentando do megagametófito. Ele fica se alimentando dele, ó. Ó, o megagametófito aqui grande, certo? Então, ele serve de alimento para o esporófito jovem. Enquanto não tiver um ambiente propício, ele não se desenvolve. Quando o ambiente estiver ok para o desenvolvimento dele, ele se desenvolve e vai virar no esporófito, ou seja, a planta adulta. Beleza? E assim a gente fecha o ciclo. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, um macete para questões aqui. O esporófito jovem, ele ainda depende do gametófito para o seu desenvolvimento. Mesmo ele estando dentro de uma semente. Isso ainda ocorre nas gimnospermas. Nós iremos ver que nas angiospermas é um fenômeno totalmente diferente. Tudo bem? Então, gente, vou passar esse vídeo aqui só para vocês verem direitinho a fecundação das gimnospermas através de uma animação. Seeds play an important role in the reproduction of pine, and we know that they're released from large woody cones. However, when these cones first appear in the springtime, they are small and fleshy. At this stage they contain ovules, and are called ovulate cones. Os cones eles estão crescendo, são folhas que originam os esporos. The intact ovulate cone is seen to consist of numerous spirally arranged scales, called ovuliferous scales. Então, cada cone existe uma A closer look at a single spiral reveals that the cone has a compound structure. For each ovuliferous scale has a small bract fused to its lower Olha surface. só, isso aqui é o que segura essa folhinha que vai produzir os esporos. The upper surface of an ovuliferous scale contains two ovules. Each ovule has an outer protective layer or integument. An opening in the integument, the micropyle, consists of a canal that terminates in two micropylar arms, each covered with sticky secretion. Beneath the integument, Vou dar uma pausa. Então, aqui é o óvulo. O óvulo tem uma abertura chamada de micrópila, certo? there is a fleshy Aqui megasporangium dentro containing a existe diploid o esporângio, megasporocyte no cell. caso esporângio feminino. Então é o megasporângio. When the ovulate cone is ready to receive pollen, the ovuliferous scales separate from one another, exposing the ovules within. Então eles expõem, né, Carried by air currents, óvulo. some pollen grains are E forced aí vem between the os ovuliferous gametófitos scales. femininos, ou masculinos, desculpe.
que são os grãos de pólen. Isso pelo vento. A dispersão deles são pelo vento. Só que um acaba Once inside caindo the cone, aqui. the pollen grains fall down Certo. towards the ovules. Ele vai caindo, vai caindo, vai caindo. Até que bate aqui. E entra na micrópila Some of do the óvulo. pollen grains come into contact with the micropylar arms and adhere to their Ele entra, sticky se surface. prega, ó, fica pregado. The megasporangium secretes a fluid Aí which ele fills libera the um micropyle. fluo. This is the Certo. pollination drop. Pollen Esse grains on fluo the surface of the envolve o micropylar gametófito arms are masculino, transferred to o the grão de pollination drop. Aí olha só o que vai acontecer. The pollination E drop soon leva recedes, leaving all pollen grains located on the surface of the megasporangium. até o megasporângio. Lá dentro vai se desenvolver o esporo, né? Que vai mostrar. At this time, the micropylar arms wither, and the micropylar canal closes, effectively sealing the pollen Sim, grains ocorre o inside the fechamento, ovule. né? O fechamento aqui, ó, para que The nem scales não of the ocorra mais cone grow fecundação. together, sealing the ovules inside a tough, protective barrier. Lá dentro agora. Once a pollen grain is on the surface of the megasporangium, the inner wall Aí between ocorre the o two wings desenvolvimento begins agora to do extend tubo outward. polínico, que vai levar aos gametas masculinos. The tube cell now forms a pollen tube, Só o which tubo grows at its polínico. tip and penetrates the sporangium tissue. Ó, crescendo aqui, ó. Isso é o que liberta a fecundação dependente da água. Olha só. The generative cell inside the pollen grain soon divides, Aí forming tem a a célula sterile cell gamética. and a spermatogenous cell. É Both of equivalente ao these then move into espermatozoide, the né? growing pollen tube. O anterozoide que a gente estava estudando. Inside the megasporangium, a single sporocyte cell Dentro divides do by meiosis to megasporângio, produce 4 existem haploid células que vão megaspores. originar os esporos. Only one megaspore cell is Os esporos se functional, originando. and the others degenerate. 3 morrem e um As the do megaspore esporo enlarges, the nucleus vira inside undergoes repeated divisions, creating a megagametófito. multinucleate tissue. This is the young female gametophyte. ou seja, o gametófito Female fêmea. tissue usually remains in this state over the first winter. At the start of the second Dentro growing do season, gametófito fêmea, walls form around the nuclei of the female gametophyte. ele vai mostrar aqui, só um minuto. Several archegonia form at the micropylar end of what is Existe o now the mature arquegônio que female vai gametophyte. guardar a osfera. Archegonia are recessed below the surface of the female tissue. Que dentro vai Each guardar a osfera, que é o archegonium has a gameta short feminino. neck, consisting of 1 to 2 tiers of neck cells. The large basal portion is the venter and contains a single egg cell. A osfera, o gameta feminino. Agora vamos à fecundação. As the female gametophyte matures, pollen tubes continue their growth through the megasporangium tissue. Tubo When the polínico, pollen tube approaches the female gametophyte, chega lá the dentro, spermatogenous olha cell o divides to gameta produce 2 masculino, sperm o cells. esperma, né? The pollen tube proceeds to grow towards an archegonium. Aí Reaching ele the entra dentro do archegonium, the tip of the arquegônio pollen tube forces itself between the neck cells and then ruptures, e libera o releasing gameta the tube masculino. nucleus, 2 sperm cells, and the sterile cell. One sperm gameta nucleus masculino fuses with the egg fecunda a nucleus to create a diploid zygote. Zigoto. O zigoto agora vai se desenvolver. If a sufficient number of pollen grains are present, pollen tubes deliver sperm to each of the archegonia within a single female gametophyte. Aí, ó, não tem dois The result is the arquegônios, né? formation of multiple Aí, zygotes outro within the same gametófito. female gametophyte. Outro grão de pólen, tubo polínico. At the time of fertilization, Fecundo outro. the ovule consists of several archegonia inside a female gametophyte, which sits inside a megasporangium. The male gametophyte has grown through the megasporangium to reach the archegonium.
This is all enclosed within Ele an está outer explicando os integument. processos que eu acabei de falar a vocês. The following events take place in each archegonium that is fertilized. Esse The vai se diploid zygote desenvolver, nucleus undergoes 2 mitotic divisions, and the 4 nuclei migrate to the base of the archegonium. Successive divisions result in a 16-celled embryo. até originar um embrião. The tier of 4 cells at the base of the archegonium are embryo initials. The 4 cells of the adjacent tier are suspensor initials. The suspensor initials elongate, first pushing the embryo Suspensório, initials que up faz against the parte do wall embrião, of the serve para archegonium, fixar e absorver o alimento. and then out into the female gametophyte, where breakdown of the adjacent tissue creates a corrosion cavity around them. The 4 initial cells separate, and each begins to form É o an equivalente embryo ao and cordão additional umbilical. suspensor cells, which push them further into the female gametophyte. Intense competition between the 4 young embryos for nutrients and space results in only one embryo surviving. Embryo systems in adjacent archegonia proceed through the same stages of growth and competition. Soon, however, one young embryo in the female gametophyte dominates Como os and dois proceeds to são develop further, fecundados, while the remainder abort. então quem chegar This primeiro surviving ganha, embryo e um vai enlarges morrer. and develops a ganha e o shoot outro vai apical morrer. meristem, surrounded by a circle of Aí seed olha leaves só, called cotyledons. desenvolvendo uma estrutura, raiz Below the primitiva, cotyledons, the embryo forms an elongated uma folha cylinder of cells primitiva, that represents the stem-to-root axis. The tip of the root contains a root meristem, which in turn is covered by a protective primitiva. root cap. During embryo e development, aí ele fica se nutrients alimentando, accumulate in the female Esse é um embrião gametophyte, completo, certo? where they will serve as a source of nourishment at the time of Ele fica germination. se alimentando do gametófito feminino. Both the seed and surface E aí, bone and absorbs water, it is ready to germinate. tá vendo? Ele está se alimentando. Até que ele cai na terra e começa a crescer. Soon, the stem axis below the cotyledons, known as the hypocotyl, begins to Começa a elongate. crescer. E lá na frente vai virar um pinheiro bem bonito. The Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês falem comigo, tá bom? E se liguem na atividade. A partir da próxima semana, a gente vai fazer uma revisãozinha sobre o reino das plantas, ok? Um forte abraço e até a próxima aula.